Beleza, galera? Tudo bem? Vamos falar hoje de grandezas, de proporção, de razão e de regra de três, tá? Videozinho explicativo antes das nossas aulas, para que vocês tenham uma noção melhor para fazer os exercícios, tá bom? Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Grandezas, razões, proporções e regra de três. Então, tá, o que é grandeza, gente? Tudo que você pode medir, contar, que possa ser substancial mesmo. A gente chama de grandeza, tipo comprimento, área, temperatura, máximo, massa, tempo, velocidade, entendeu? Quantidade de dinheiro. Então, isso a gente chama de grandeza. O legal é que essas grandezas relacionam-se de uma forma especial. Às vezes, você sabendo como a variação dessas grandezas, como é que ela varia, você pode prever a variação da outra. Entendeu? Se uma sobe, a outra vai subir também. Se uma sobe, a outra pode descer. Entendeu? Se uma desce, a outra pode subir e assim por diante. Bom, por exemplo, razão. Vamos lá. O que é razão? Quando eu penso em razão, gente, a razão é a coisa da cabeça, né? Eu fico pensando e dá uma razão. Em matemática, o termo razão você pode relacionar com divisão. Tá? A razão é de um para o outro. Essa comparação que a gente chama de razão. Então, por exemplo, está um dia de calor lá. Aí deu vontade de tomar suco. Você comprou uma garrafa de suco concentrado e quer fazer ele mais diluído. Então, com essa garrafa ou suco concentrado, você usa uma parte do suco e 5 partes de água para ficar um suco equilibrado. Então, a gente diz o quê? 1 para 5 é uma razão de uma parte de suco para 5 partes de água. Essa razão é chamada de 1/5. 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5. Tá bom? Quanto que dá 1 sobre 5? Na fração, vai dar 0,2. Aí você vai ter a fração e o número decimal. Mas o que é importante aqui que nós estamos vendo? É exatamente sobre razão. Qual é a proporção, qual é a razão de um para o outro para as coisas acontecerem. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, copo de suco concentrado 1, eu usei 1, eu vou usar 5 copos d'água. Se eu usar 2, eu vou usar 10. Se eu usar 3, eu vou usar 15. A proporção aqui continua a mesma. A razão de um para o outro, 1 sobre 5, continua a mesma. A fração é a mesma, 1/5. Qualquer um desses aqui, ó, quando você sobe, você dobra um lado, você está dobrando o outro também nessa proporção. Tá bom? Então vamos lá. Para fazer qualquer quantidade de refresco, basta aumentar ou diminuir a quantidade. As quantidades de suco concentrado e de água mudam, mas a razão entre elas, lembra da razão? Vai permanecer sempre, nesse caso, 1 para 5. Uma parte de suco, 5 partes de água. Ah, eu quero 3 vezes isso aí de suco. São 3 partes de suco para 15 partes de água. A razão continua a mesma. Tá bom? Então vamos lá. O que é proporção, gente? Proporção. Quando há igualdade entre razões, né, a gente chama de proporção. A gente viu lá no exemplo do suco, né? 1 sobre 5 é igual a 2 sobre 10. Uma parte de suco está para 5 partes de água. 2 partes de suco estão para 10 partes de água. Né? Temos 1 para 5 e 2 para 10. Outra proporção aqui, gente. Olha lá. 1 para 2, 3 para 6. Ué, mas isso é igual? Claro que é. 1 para 2. 3 vezes eu aumentei o 1 e 3 vezes eu aumentei o 2. Mesma coisa. A proporção continua a mesma. Tá bom? Olha lá, 3 para 7.
eu quadripliquei o 3, 4 vezes 3, 12, e quadripliquei o 7, 4 vezes 7, 28. Só que você tem que observar o seguinte, nem sempre essas razões vão ser proporcionais, né? Por exemplo, 1/4 e 5/8. Então tá bom, eu aumentei 5 vezes, tá bom? Aqui, ó, esse exemplo aqui, gente. Ó. 1/4 e 5/8. 1 eu aumentei 5 vezes. Eu teria que aumentar também o 4 5 vezes. Quanto dá 5 vezes 4? Daria 20. Não 8 como está aqui. Ó. Então isso aqui não é proporção. A proporção não se manteve aí. Tá bom? É comparação entre frações? Sim, mas não se manteve a proporção aí. Tá bom? Essa razão não existiu. Olha lá, como é que a gente apresenta essa proporção, gente? A gente faz essa multiplicação em cruz. Ó. O numerador da primeira fração vezes o denominador da segunda fração vai dar um número, no caso aqui 40, e o numerador da segunda fração vezes o denominador da primeira fração. São iguais? Permanece a mesma coisa na multiplicação? Elas são proporcionais. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó, 2 vezes 18 dá 36. 3 vezes o 12 dá 36. Isso existe uma proporção. Beleza? A gente vai fazer essa conta em cruz, em x. O numerador de um com o denominador do outro, o denominador de um com o numerador do outro. Havendo igualdade nessas multiplicações, existe proporção. Se não houver, não haverá proporção. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Isso aqui é um exercício mais complicadinho, mas para vocês vão ter noção. A gente tem que lembrar o seguinte: 1 litro, vou dar um exemplo nesse exercício aqui, tá bom? 1 litro são 1000 ml, são 1000 mililitros, tá bom? 250 mililitros é 1/4, são 4 partes de 250 para dar 1 litro. Logo, 250 mililitros é uma parte de 4, tá bom? Para dar o total de 1 litro. Então, vamos lá. Silva pinta belos quadros. Para obter determinado tom de marrom, mistura tinta branca e tinta marrom na razão de 1/4. Então, assim, ó, uma tinta branca, 4 tintas marrons. 1/4. Está aqui, ó. 1/4. Bom? Quantos vidros de tinta branca são necessários? Para quê? Se ela utilizar aqui, ó, 5 vidros de tinta marrom, né? São 4 comum nessa proporção que ela usa. Se ela usar 5, quanto precisa usar de branco? Então vamos lá. Se mantida para obter o mesmo tom, temos tinta branca, 1, certo? Tinta marrom, 4. Só que agora, em vez de 4, ela colocou 5. Quanto de tinta branca eu vou precisar aqui? O que ela fez? Ela fez a multiplicação em cruz. Ó. 1 vezes 5, 5. 4 vezes x, 4x. Ela manteve o x de um lado, usou a operação inversa, está multiplicando o x, foi para o lado de lá, dividindo. Vocês já fizeram isso. Vocês vão rever aqui depois sobre regra de 3. Vocês já fizeram isso. Tá bom? Aí 5 dividido por 4 dá o quê? Dá 1,25, ou 5/4. Então tá bom. Se são 5/4, então ela vai usar, por exemplo, se for 1 litro de tinta branca e 4 litros de tinta marrom, agora ela está usando 5 litros de tinta marrom, esse 1 litro está acrescido de quanto? De 0,25, ou, no caso de litro, 250 ml. Então, ela vai precisar de 1 litro mais 250 ml para seguir a mesma proporção de 5 latas marrom. Antigamente, a proporção era 1 branca para 4 marrons. Aumentou uma marrom, você quer saber quanto vai aumentar mais aqui no branco. Logo, 25 centésimos. Tá bom? Vocês também já viram números decimais e números fracionários. É bom que a gente vai revendo todo esse conteúdo, tá bom? Como 0,25 aqui, ó, é 1/4, tá? O que é 1/4? Uma parte de 4, logo, 0,25 vezes 4 dá 1 inteiro, que é 1 litro. Deve misturar 1/4. Quer dizer o quê? 1,25.
de tinta branca aos 5 potes de tinta marrom. Foi o que eu expliquei para vocês. Ela vai pegar 1 litro e 25 e 250 ml e vai colocar, misturar junto para obter a mesma cor em 5 latas de marrom que ela obteria em 1 litro de branca para 4 de marrom. A proporção se manteve. Beleza? Se você pegar aqui, ó, no lugar de X, colocar 1,25 e multiplicar, você vai ver que vai dar 1,5, 1 vezes 5 dá 5, e 4 vezes 1,25 também vai dar 5, respeitando a proporção. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, razão e a divisão de lucros. Eu quero falar para vocês, gente, assim, que isso tem que ser mostrado, embora eu preferia que isso fosse mostrado em sala de aula, porque fica muito mais fácil o nosso contato e a resposta. Então, assim, eu vou falar porque é comumente usado isso daí. Eu espero que o conteúdo para o ano que vem seja revisto, porque eu acho que esse ano nós vamos trabalhar remotamente por questões de saúde. Mas, enquanto isso, eu tenho que mostrar isso para vocês. As razões e a divisão de lucros. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa, tá? O Rio Carlos, eles adoram surf. Gostam tanto que eles fabricam prancha de surf. Aí, eles montaram uma empresa. O total dessa empresa de dinheiro investido foi R$ 4.000. E aí, o que aconteceu? O Carlos, o Rui entrou com R$ 2.400 e o Carlos entrou com R$ 1.600. Aí, a empresa teve um lucro de R$ 800. E eles combinaram para receber lucro de acordo com o que eles tinham investido. Tá bom? Então, o Carlos, aliás, o Rui, do dinheiro total da empresa e do que ele investiu, a proporção dele é 5/3. Tá bom? O capital da empresa é o mesmo para os dois, do total. Só que o Carlos aqui não investiu 2.400, ele investiu 1.600. Tá? Fazendo aqui, para deixar simplificando aqui, 40/16, dividiu por 8 em cima, dividiu por 8 embaixo, 5 meios, dividiu por 8 em cima, dividiu por 8 embaixo, 5/3. Beleza? Isso significa o quê? Que para cada R$ 5 da empresa, R$ 3 o Carlos, o Rui deu, e R$ 2 deu o Carlos. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 5 dá 1, que é o inteiro, que representa o quê? Os R$ 4.000 da empresa. Que é o total que foi, quando a gente fala de um inteiro, é o total que foi usado para abrir essa empresa. Tá bom? A empresa lucrou quanto? R$ 800. Como é que deve ser dividido isso aqui, gente? Vamos lá. Olha o Rui. Ele entrou com 5/3, tá bom? Do dinheiro todo. E quanto que é o lucro? R$ 800. Ele quer saber quanto que é a parte dele, que é o X. Vai fazer aquela regrinha de multiplicação em cruz, 5 vezes X é igual a 3 vezes 800, 5 vezes X é igual a 2.400. O X está multiplicando 5, 5 vai para lá dividindo. 2.400 dividido por 5 é igual a 480, tá bom? 480 é a parte do Rui, do lucro de R$ 800, gente. Beleza? Eu não preciso nem fazer a conta do Carlos, mas se eu quisesse, ela fazer o quê? 5/2, 800 vezes X. Mas, pô, é só pegar 800 e tirar do total do Rui, que vai sobrar o quê? O lucro do Carlos. Beleza? Você junta 320 mais 480, vai dar 800 no lucro. Então, são formas de você resolver e você respeitar a proporção. Olha lá. Observe as razões entre os capitais investidos e os lucros obtidos. O capital investido, 2.400 para um e para o outro, se eu pegar e dividir por 8 aqui em cima, se eu dividir por 800 aqui em cima e dividir por 800 aqui embaixo, vai dar 3 meios. Beleza? Se eu dividir por 16 aqui, 160 aqui em cima e 160 aqui embaixo, vai dar a mesma coisa. 3 meios. São iguais as proporções, tanto de investimento quanto na obtenção do lucro. Beleza? Esse é muito legal, isso é muito usado, gente. Controlar combustível. Então, tá bom. Então, o cara viajou 180 quilômetros
e consumiu 20 litros de gasolina. Aqui, ó, 180, ele consumiu 20 litros. Nas próximas férias, ele fala uma viagem de quanto? 378, olha lá, 378. Quanto que ele vai gastar de combustível? Ah, não sei, sabe sim, quer ver? Vou fazer, ó, multiplicação em cruz, ó. 180 vezes x e 20 vezes 378. Perfeito? Vai dar 180 vezes x é igual a 7.560. O x está multiplicando, o 180 passa lá para baixo dividindo. Aqui, ó. Essa divisão dá 42. O que quer dizer 42? 42 litros é a quantidade de litro que ele vai usar para rodar 378 quilômetros. Vocês podem perceber, se aqui aumentou, gente, né? Se aqui era 180, era 20, aumentou a distância, tem que aumentar a quantidade de litros. E respeitando o que também? A proporção. Beleza? Olha lá. Para que a razão entre a distância percorrida e o consumo de combustível é constante, repare, né? Olha lá, ó. Se eu pegar 180 dividido por 20, eu vou ter o quê? 9 km por litro. Se eu pegar 378 km, que vai ser o novo passeio dele, dividido pelo gasto que ele terá de 42 litros, também vai ser 9 km por litro. Isso está acontecendo o quê? A razão está se mantendo a mesma. Se fosse diminuído lá a quantidade de litros, ou ele trocou de carro, está fazendo um consumo melhor, mas aí não se aplica ali, entendeu? Ou ele fez conta errada. Eu vou acreditar que ele fez conta errada. A conta tem que bater, as razões têm que ser iguais, para que haja proporção. Tá bom? Olha lá. Vamos entrar agora, gente, um negócio muito importante chamado grandezas diretamente proporcionais. O que é isso? O que acontece de um lado tem que acontecer do outro. Aumentou aqui, aqui vai aumentar. Mas só aumentar, professor? Não. Tem que aumentar na razão certa, na proporção certa. Se aqui aumentar 2 vezes, aqui vai aumentar 2 vezes. Por isso que elas são diretas. Uma está ligada na outra, porque o que acontece dobrou aqui, esse outro lado aqui vai dobrar. Percebe? Então vamos lá. O cara queria fazer um bolo de laranja. Então o que ele tem aqui nos ingredientes? Ele tem farinha de trigo, açúcar, ovo, suco de laranja, fermento. E tem as medidas aqui. Ele usou uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, quantidade de ovo, unidade, né? Xícara de suco de laranja e colher de sopa de fermento. Tá bom. Aí, ele usou 3 xícaras de farinha, 2 de açúcar, 4 ovos, uma xícara de suco de laranja e uma colher de sopa de fermento. Aí está dizendo que ele quer dobrar a receita, certo? Então, se ele dobrou, o que era 3, gente, virou 6. O que era 2, virou 4. O que era 4, virou 8. O que era 1, virou 2. O que era 1, virou 2. Por quê? Porque a relação, eu fiz um bolo, agora eu quero fazer 2, logo, eu quero fazer 5. O que era 3, virou 15. O que era 2, virou 10. Porque eu aumentei 5 vezes. Então, o que acontece num lado tem que acontecer no outro. Beleza? Na mesma proporção. Olha lá. Dobrando a quantidade de um dos ingredientes, todas as outras quantidades também devem dobrar. As grandezas são 2 a 2 diretamente proporcionais. Por exemplo, farinha de trigo e ovo. Eu usei 3 xícaras e 4 ovos. Agora eu quero saber quantas xícaras eu vou usar se eu usar 7 ovos. Mesma coisa lá, ó, 3 sobre x, que é igual a 4 sobre 7. Vamos ver se é igual realmente, se há proporção? Aí eu vou multiplicar 4x, 3 vezes 7, 21. X é o quê? X é igual a 21, o 4 vai para o outro lado dividindo, que é igual ao quê? 5,25. Tá bom? Então, assim, com 0,1 são necessários 5 xícaras de farinha e uma parte, vamos supor que a xícara acaba 1 quilo, tá bom? Quanto dá, se eu dividir 1 quilo por 4, são 1.000 gramas, vai dar
4 partes de 250 gramas. Então, aqui nesse caso, se eu usar 5 xícaras, são 5 xícaras, né, mais 1/4 dessa xícara. Numa razão para quê? Para fazer com 7 ovos. O normal é para fazer com 4. Se eu for fazer, em vez de dobrar, olha só, gente, como é importante a razão ser proporcional. Se eu for fazer para dobrar, aqui seria quanto? Seria 4. Oh, seria 6, certo? Mas não chegou a dobrar aqui. Mas a razão se manteve a mesma. Se a razão se manteve a mesma, a quantidade de farinha de trigo tem que ser o quê? Proporcional à quantidade de ovos. Perfeito? Entendeu qual é a história? Eu não poderia colocar 8 xícaras aqui de farinha de trigo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ia desandar a massa. Eu tenho que fazer o quê? Na proporção certa, para que eu possa usar 7 ovos, não estou dobrando, mas eu posso usar a quantidade certa de farinha para fazer um bolo com 7 ovos. Beleza? Olha lá, na proporção de açúcar para ovo. A mesma coisa. Ó. 2 para x, 4 para 7, multiplica em cruz. Vocês já fizeram isso. Chamado regra de 3. Nós vamos ver de novo aqui. Qual que é a quantidade aqui? Ó? 3 xícaras e meia de açúcar para 7 ovos. Beleza? Para 4 usava 2. Para 7 usa 3,5 ou 3,5. Ou 3, fração 1 sobre 2. Beleza? Suco de laranja e ovo. Ó. 1 suco de laranja, 4 ovos. Não sei quantos sucos de laranja, 7 ovos. Olha lá, a mesma conta. Ó, 3/4. Dá o quê? 1 xícara e 3/4. Ou 1 xícara e 75 ml, no caso, que é suco de laranja. Beleza? Para 7 ovos. A mesma coisa acontece em fermento e ovo, porque a medida dos dois aqui são iguais. Ó, tanto de suco de laranja e ovo, e fermento e ovo, você já fez a conta aqui e já achou a mesma coisa aqui embaixo. Beleza? É um pouquinho complicado, gente, porque a gente não, tem que usar isso. Matemática a gente tem que fazer, vai errar bastante, vai continuar errando, mas depois que acertar, não erra mais, porque guardou o jeito certo de fazer. Então é importante, muito importante que vocês vejam esse vídeo, para que vocês consigam abstrair, né, ganhar todo esse conhecimento para fazer os exercícios certos. E entender o que é razão, o que é proporção, o que é grandeza, é muito importante para você fazer certo o exercício. Tá bom? Aí eu tenho lá, ó, receita original para 4 ovos. 3 xícaras, 2, 4, 1. Se eu usar 7, olha lá. O que é importante ver aqui? A proporção é a mesma de 1 para fazer com 3 e para fazer com 7. Você não pode usar mais do que pede a quantidade de ovos, no caso. Beleza? Entenderam? Olha lá, olha a bendita regra de 3, gente. Se tem uma coisa que é legal na matemática, é a tal da regra de 3. Regra de 3 é que nem canja de galinha. Não mata ninguém, assim, é para curar tudo, até um encravado. Então você usa a regra de 3 salva de muita coisa. Por que regra de 3? Porque nesse caso aqui, ó, você conhece o quê? 3 resultados. Regra de 3. E você quer encontrar o quê? O quarto resultado. Na regra de 3, você faz o quê? A continha em cruz, como você fez até agora. Olha lá, 48 vezes o 5, 3 vezes o x, está aqui, ó. Ó, 3x, 48 vezes 5, 3x é igual a 240, 240 dividido por 3, que vai dar o quê? 80, que é o que está dizendo aqui quantas folhas ele vai usar. Ele usou 48 folhas em 3 minutos, em 5 minutos, mais tempo imprimindo, aumentou para 80. Viu que a proporção aumentou de um lado, aumentou do outro. Tá vendo? Isso que é importante, você perceber isso. Agora, gente, é o contrário.
Grandezas inversamente proporcionais. E agora, pessoal? Agora, como diz o outro, azedou o pé do frango. Então tá bom. O que é importante nessa observação, gente? O que acontece de um lado, acontece ao contrário no outro. O que aumenta de um lado, abaixa do outro. O que desce de um lado, sobe do outro. O que eu ganho de um lado, eu perco do outro. Beleza? Então vamos lá, esse exercício aqui. Ó. O professor de matemática, eu, né? Só tem que ser de matemática mesmo. Comprou 24 bombons para presentear os alunos que não tiveram faltas no mês. Então tá bom. Aí, número de alunos sem falta. São 4. Se eu pegar 24 e dividir por 4 alunos, eu tenho 6 bombons para cada aluno. Beleza? Se eu pegar 20, aí aumentou o número de alunos. Olha só. Eu tinha 4, aumentou para 8. Beleza? Se eu aumentar o número de alunos em 8, eu vou pegar 24 e dividir por 8. Quanto vai dar isso? 3 bombons. Opa, então o professor está dizendo que quanto mais aluno tem, menos bombom cada um vai receber? Exatamente isso. Percebe? Subiu o número de alunos, desceu o número de bombons que ele vai receber. Caiu o número de alunos, subiu o número de bombons. Quer ver? Se eu tivesse lá 2 alunos sem falta, quanto seria para cada aluno? 24 dividido por 2, 12. Então, desceria o número de alunos e subiria o número de bombons. Daí chama grandeza inversamente proporcional. Quando desce uma, sobe a outra. Quando sobe um, desce o outro. Beleza? Desde que seja na razão e proporção certa, gente. Perfeito? Nessa razão, nessa situação, as razões não são iguais, elas são inversas. As razões são inversas, mas existe a razão. Existe a proporção. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Olha lá. Eu dobrei de um lado. O que acontece do outro lado? Eu divido por 2 também. Eu não dobrei. Então, para ser inversamente proporcional, eu divido do outro lado. Mas o 2 está aqui, ó, do mesmo jeito. Beleza? Um outro exemplo, gente. Ó, um trem leva 2,5 horas para ir da cidade A até a cidade B, viajando a 30 quilômetros. Beleza? Estuda-se a compra de um novo trem que viaja a 90 quilômetros por hora. Mais rápido, né? Em quanto tempo ele fará o mesmo percurso? Então, um trem mais rápido. Quanto ele demora? Um que leva 30 km por hora leva 2 horas e meia. Um que anda 90 km, quanto vai rodar? Vamos ver. Olha lá. Velocidade do trem, 30. Agora eles compraram um que anda 90 km por hora. O que aconteceu daqui para cá? Não triplicou? Certo? 3 vezes 30, 90. Para ser inversamente proporcional, porque é claro, gente, quanto mais rápido é o trem, menos tempo ele leva. Quanto menos rápido é o trem, demora mais tempo. Entende? Perfeito? Mas como é que eu vou fazer 2,5 horas para achar isso aqui, fazer essa divisão aqui? Ó. Perdão. Gente, quanto dá 2 horas e minutos? 60, mais 60, 120, certo? O vírgula 5 aqui quer dizer meia. Quanto que é meia hora? 30 minutos. 120 mais 30 dá 150 minutos. Eu vou dividir por quanto? Está dizendo aqui, ó, vou dividir por 3. 150 dividido por 3, quantos minutos leva o trem? O novo trem, rodando 90 km por hora, num trajeto que fazia 2 horas e meia, agora ele faz em 50 minutos. Mais rápido, menos tempo. Perceberam? O que subiu de um lado, desceu do outro. Legal? Legal, né? Grandeza é legal. Aí aqui, ó, Flávio tem 12 periquitos. Tá? Opa.
Só um minutinho. Tem 12 periquitos. Ficou ruim de ler, né? Então, assim, ó, ele comprou ração, ele quer saber o número de periquitos, quanto de ração, quanto tempo vai durar essa ração, tá bom? Então ele ganhou mais 3 periquitos. Quantos dias vai durar essa ração agora? Então ele tinha 12 periquitos, o tempo gasto dessa ração era 30 dias, beleza? Agora ele ganhou 15, ganhou mais 3, está com 15 periquitos. Essa ração vai demorar quanto, gente? O que a gente vai fazer aqui, ó. 12 sobre 15 e x e 30 sobre x. Um tempo antigamente durava 30 dias. Aumentou 3 periquitos, o tempo caiu de duração da ração para 24 dias. Então, aumentou o número do periquito, a comida diminuiu e diminuiu o tempo para acabar essa ração. Porque aumentou a gente para comer. Perfeito? Gente, o que a gente tem que ficar esperto em relação a grandezas, tá? É que tem coisa que não dá para comparar. Vou dar um exemplo de duas aqui, ó. Mas isso também não é razão. Não é mesmo razão. Então vamos lá. Aí assim, quando você tem lá, vamos lá, 12, 13, 14 anos, tá bom? Aí você tem hoje 1,80 m, tá bom? Não, você tem 1,5 m com 10 anos. Então, se eu pegar a medida de 1,5 m, que são 150 centímetros, e dividir por 10 anos, quer dizer que a cada ano eu cresci 15 centímetros, certo? Então, quando eu tiver com 20 anos, eu vou estar com 3 metros, certo? Gente, você imagina eu quanto que eu tenho, então. Eu devo ser tamanho de um poste. Não tem como você medir, gente. Quer dizer que o cara vai ter, quanto cada ano aumentar 15 centímetros e não parar de crescer, quando ele tiver com 30 anos, ele vai estar com 4,5 metros. Conhece alguém com 4,5 metros? Ninguém, né? Então, essa relação não existe, tá bom? Não há proporcionalidade nisso, entre idade e altura. Aumentou a idade, aumentou a altura. Não existe. Aumentou a idade, diminuiu a altura. Não existe. Beleza? Aqui, ó. No caso aqui, nos primeiros 5 minutos de um jogo de basquete, o Renato fez 8 pontos. Caramba, então em 10 ele vai fazer 16. Você tem como garantir isso que ele vai fazer 16? Se ele errar todas as bolas? Se ele sentar no banco? Se ele se machucar? Não tem como você comparar isso. Esse tempo é a quantidade. Entendeu? Então, assim, ó, eu comi 1 quilo de comida em 1 hora. Então, quer dizer que em 2 horas eu vou comer 2 quilos de comida? Pelo amor de Deus, estou morto, né? Vou estufar até umas horas. Não tem como. Entendeu? Você tem que existir a proporção. Tem que ter uma relação de uma coisa com outra. Nesse caso aqui não há relação. Beleza? Gente, essa breve aula eu fiz porque eu acho que vocês têm que ter uma noção. Vai ser difícil, tá? Mas não é impossível. Entendeu? Eu acho que vocês vão fazer umas ótimas atividades realmente, porque eu acredito em vocês. Eu acho que vocês têm tudo para dar certo. Que vocês têm uma família que se importa com vocês, tem professores competentes e capazes que vão ajudar vocês na hora que vocês precisarem, e uma escola que vai amparar nas dificuldades que vocês tiverem. Bom, isso é muito importante. E outra, não desistam nunca. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Beleza, hein?